Olá, estamos ao vivo com você aqui no programa MFC Entrevista nessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Numa manhã bonita, o sol agora meio encoberto, mas promete abrir logo logo. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados conosco nessa manhã. Compartilhe aí o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para todos nós. Esperamos que você tenha um bom programa nessa manhã de hoje. Com certeza vão ter um bom programa, porque os nossos convidados de hoje são os representantes, o pastor Rafael Rodrigues, que é presidente da Associação Evangélica AME, aqui de Morro da Fumaça, e o pastor César Silvestre, que é o vice-presidente da associação, conosco. Hoje nós iremos falar sobre um grande evento que vai acontecer na cidade de Morro da Fumaça nesse final de semana. Bom dia, pastor Rafael. Bom dia, Beto. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, pastor César. Bom dia, Beto. Prazer estar aqui com você de novo. Alegria recebê-lo sempre aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pastor Rafael, a associação, ela na última vez que você veio aqui, anunciou que tinha 8 ou 9 membros da associação. Agora já estamos com 11? Isso Aumentou? Mesmo, isso mesmo, aumentou. E é um desejo, e a projeção que a gente faz é que até o final do ano, no mínimo, nós tenhamos 15 igrejas sendo representadas ali na AME. Uhum. Esse é o nosso desejo, é o nosso trabalho também, né? É difícil, porque hoje são em torno de 50, quase 60 igrejas na cidade. Uhum. Então é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, precisa de tempo, né? A maioria dos pastores, muitos deles não pastoreiam apenas a igreja, tem os seus trabalhos seculares também. Então muitas vezes quando nós vamos fazer as visitas, principalmente eu, pastor César, ou os pastores estão no seu trabalho, até porque eu também tenho meu trabalho secular, ou os pastores estão no seu trabalho, ou eles estão realizando seus cultos. Então, mas até o final do ano, se Deus quiser, a gente chega lá. Chega lá. Pastor Rafael, a cidade de Morro da Fumaça hoje ela tem em números aproximadamente 5% da população evangélica, né? Não, Beto. Não é? 5% hoje está na AME. 5% está na AME, Tá então na é AME. muita coisa, né? 5% está na AME. Hoje, eu acredito que aqui em Morro da Fumaça seja em torno de 30% a 35% evangélicos. Uhum. São aproximadamente 60 igrejas, então. Isso, aproximadamente. Só no Isso proporcional à população. Criciúma tem menos igrejas que Morro da Fumaça. Olha só que interessante. Porque lá em Criciúma tem em torno de 210 mil habitantes para 200 e poucas igrejas. Vamos dividir isso, então uma igreja a cada 1.000 habitantes. Uhum. Aqui tem em torno de 50 igrejas, um pouco mais, para 17 mil habitantes. Então não consigo fazer a conta muito rápida, mas Não dá para fazer. Mais de 3 igrejas por habitante. isso, mais ou menos isso. Vê só. Conversar um pouquinho com o pastor César. Pastor César, nesse número de igrejas, por exemplo, comparado a Criciúma, que aqui tem mais igrejas do que a própria cidade de Criciúma, que tem 200 mil habitantes, aqui nós temos aproximadamente 17 a 18 mil habitantes. Isso também significa que mais pessoas voluntárias se reúnem dentro das igrejas para fazer o trabalho social, também além do trabalho espiritual, né? Em proporção, sim. Em proporção, sim, né? Em proporção, sim. Isso significa que, em proporção, tem mais pessoas engajadas na obra do que, quem sabe, uma cidade grande. E agora se tratando de Criciúma, né? Uhum. Isso é bom para o município, né? Isso é ótimo para o município, para a questão social, a questão espiritual, enfim, né? Todas essas questões que a igreja aborda e trabalha e abraça. Uhum. Eu recebi o pastor e a sua esposa também, a Sandra,
aqui no último sábado, né? Na última sexta-feira? Na segunda, né? Na segunda-feira, na última segunda-feira, e vocês estavam fazendo a distribuição de balas para as crianças aqui da região. Como é que foi isso? Como é que aconteceu o evento? Sim, aqui em Morro da Fumaça, né? é um trabalho da AME. Ah, foi da AME, estava junto. Foi da AME. Eu só te identifiquei, tinha mais pessoas da associação. Tinha uma equipe ali, né, já distribuindo essas balas, esses kits para as crianças, né? E na igreja, né? Na nossa igreja a gente faz esse trabalho já faz algum tempo. Esse ano foi feito através da AME. Interessante. Foi feito através da AME e é gratificante quando você vai fazer esse trabalho, você vê o sorriso das crianças, a felicidade das crianças, num gesto tão simples. Um gesto simples, só apenas se disponibilizar para ser feito. E é gratificante quando você vai em algum lugar, como foi numa casa que nós estávamos chegando perto, e uma menininha já gritou lá de dentro: não falei que elas vinham, não falei que elas vinham. Assim. Então já ficam esperando, né? Então é algo que traz uma alegria ali que você vê para muitos adultos hoje, que é com seus pensamentos de adulto, acaba talvez achando que é uma coisa que é insignificante, mas para as crianças tem um valor imenso. Né? E só de ver o sorriso delas, e elas já esperando aquele dia, é algo assim, e talvez quem sabe naquela casa uma mensagem que chega, acaba trazendo uma alegria ali, uma felicidade naquele lar, naquelas crianças, nos pais, que não tem preço. Isso também com um gesto simples, né? Uma coisa que não é tão sofisticada assim. Né? Com boa vontade e bala nas mãos, né? Bala na mão. Pastor Rafael, um gesto simples, como disse o pastor César, mas significa muito para a criança, né? É verdade, Beto. E não somente nessa questão, claro, a intenção sempre é proporcionar ao próximo, trazer um pouco mais de esperança, né, para essas vidas que estão assim muitos estão muito feridos, machucados. Esse trabalho na realidade ele alcança crianças que são cuidados pelos avós, né? Porque um pai já faleceu, ou um pai muitas vezes está nas drogas. Então isso acaba trazendo esperança para essas crianças. E o mais gostoso de tudo isso é que esse trabalho a igreja do pastor César faz, a nossa igreja faz, a igreja do pastor Edson faz, a igreja do pastor Léo faz, a igreja dos demais pastores fazem. Mas o mais gostoso de tudo isso é saber que há essa unidade em que nesse trabalho o pastor César levantou a equipe ali da sua igreja, né? A AME de uma certa forma contribuiu, né? Mas ficou a cargo do pastor César. Então, sem levantar aquela bandeira, a minha igreja, a minha placa que está sendo representada, não. Então é assim, ó, isso é gratificante para nós também saber que essa unidade ela tem uma força muito grande, ela tem um peso muito grande, né? E o fato, claro, de entender que, como eu falei, que essas crianças estão sendo assistidas, estão sendo de uma certa forma levado um pouquinho de esperança para elas, né? Isso é muito gratificante mesmo. Gesto como esse é evangelizar? Com certeza. Com certeza. Embora um propósito maior nosso, ou do evangelismo, não é trazer gente para a igreja A, B ou C, tá? O evangelismo, na verdade, eu entendo, talvez o pastor César tenha uma visão diferente, mas eu entendo que o evangelismo é proporcionar aquilo que Cristo proporcionou, amor. Tá? Amor, esperança, levar paz para esses lares, né? Então assim, ó, muitas pessoas elas têm uma visão distorcida do evangelizar. O evangelizar é simplesmente assim: eu ganho a pessoa para levar para minha igreja. Mas não, o evangelizar é eu anunciar o evangelho, eu pregar o evangelho, eu levar amor para essas vidas que precisam. Então, o evangelismo, na verdade, ele precisa ser tratado dessa forma.
Mas é sim, é um ato de evangelismo. Muito bem, a nossa conversa hoje aqui nessa manhã de sexta-feira é com o pastor Rafael e o pastor César da Associação AME aqui de Morro da Fumaça. Tem alguém aí, Rádio, para a gente mandar um alô? Vamos lá, quem está conosco, muito obrigado a todos vocês aí que estão. Rosa Camargo. Um grande abraço, Rosa, muito obrigado a todos vocês também, que a gente não está identificando aqui, muito obrigado aí pela sua participação conosco. Pastor César, é isso? Evangelizar também é isso, porque, na verdade, um pai, uma mãe, que vê os seus filhos ser tratados bem e ouvir uma palavra, por exemplo, uma palavra de amor como Deus esteja contigo, né? A paz do Senhor, isso faz muito bem. Isso é evangelizar, pastor César? Isso é evangelizar. Os evangelhos ali, que está na Bíblia, né, os 4 evangelhos ali, anunciam, eles falam e testemunham da vida de Cristo. Então evangelizar é passar um testemunho da vida de Cristo, da sua conduta, do seu caráter, né? E dentro da vida de Cristo nós sabemos que ele fez vários milagres e a bondade é imensa. Por mais que recebia críticas, por mais que levava pedradas, mas o interesse de Jesus era o amor, né, para com as pessoas. Não olhava para os lados, para as críticas. Sofreu, mas continuava dentro do foco do que Deus, o Pai, passou para ele, a sua missão. E evangelizar é isso, por mais que tenha críticas, por mais que leve pedradas, mas é levar esse amor através da pessoa de Cristo, que está em nossa pessoa. Então evangelizar é isso, com atitudes, com palavras e tudo mais. Independente da placa. Independente, quando a gente evangeliza em alguns lugares mais distantes da igreja, não tem como eu pegar e chegar na pessoa e falar, olha, vai lá para a nossa igreja. Mas também a pessoa está numa situação mais precária e está a quilômetros de distância. Então não, procura uma igreja mais próxima da sua casa e vai para essa igreja para se aproximar de Deus e para ali ser assistida e tudo mais, né? Então, como o pastor Rafael disse, evangelizar não é você fazer um convite para ir para a sua igreja, mas é um convite para uma vida nova com Jesus, né? Uma vida de amor com Jesus. É isso que é evangelizar. E essas atitudes assim, demonstra o amor, é já simples, demonstra o amor. Tem uma história na Bíblia daquela mulher tão conhecida, aquela mulher do fluxo de sangue, que foi curada depois de 12 anos com o fluxo de sangue, que ela ouviu falar que Jesus estava passando, mas o testemunho do que Jesus fazia trouxe ela até Jesus, ela criou força para chegar até Jesus. Então olha só que evangelismo bacana, né? Ela ficou sabendo, por causa de atitudes de Jesus. Então isso é evangelizar, essas atitudes acabam evangelizando. Beto, só uma colocaçãozinha na questão do pastor César, que eu achei interessante. Na maioria das vezes, os lugares onde nós evangelizamos não são lugares próximos à nossa igreja. Então foi muito bem colocado essa questão de que não é o interesse de ganhar almas, de trazer almas para a igreja que o pastor Rafael pastoreia, que o pastor César pastoreia, ou que os demais pastores pastoreiam. Pelo menos o nosso desejo não é esse. Claro que se a pessoa tiver condições, puder caminhar com a gente fica extremamente feliz, né? Mas na maioria das vezes é aquilo que o pastor César falou, a gente vai para lugares onde não estão sendo assistidos. E aí é que conta muito essa participação toda da própria sociedade, né? Porque nós procuramos, hoje é simples, eu ir para um centro da cidade, eu vou ver crianças com seus pais ali, entregar um pacotinho de bala, dar um pirulito, um brinquedo, né? Agora nós precisamos ver esses bairros que são bairros carentes, né? As próprias olarias também, que muitas crianças muitas vezes estão esperando alguma coisa ali. Então esse é o nosso trabalho. Outro dia eu estava passando de frente a uma casa e saiu um pregador evangélico dessa casa. E essa família, não vou citar o nome aqui, são muito meus amigos, né? E eu sei que ela é católica, vai na igreja católica. Então eu passei, assim, aí eu conversando com ela, né?
Eu disse assim, pois é, a senhora, quem era aquele rapaz ali? Ele estava com a Bíblia, né? Eu não conhecia ele, né? Mas ele assim, não, ele está evangelizando, ele é da igreja, enfim. Ela assim, mas eu me sinto tão bem quando ele passa aqui e me fala aquelas coisas que ele fala. Quer dizer, às vezes ela mesmo estando numa religião e ela não rotulou, né? E nem ele também rotulou, né? Ela estava se sentindo muito bem por ter ouvido, né, as palavras que aquele pregador estava falando, né? Então foi assim muito gratificante ter ouvido aquilo ali e cada dia mais convence a gente daquilo que você está falando, César, que não é a placa da igreja, mas é aquilo que se diz, é o propósito. E claro, para isso é importante que as pessoas se unam e trocam ideias que mais se afinam, né? Então tem igreja A, B, C. O importante é que todos estão por uma boa causa. Um defende determinada linha de trabalho, outro não é aquela linha, é outra, mas contribui com essa. Se né? complementa. Se complementa e assim vai. Muito bem. Pastor Rafael, nós temos um evento nesse final de semana, né? Graças a Deus. Como é que vai acontecer? Beto, na realidade, vai ser o segundo trabalho que nós estaremos com a AME. Na realidade, a AME ela já está tendo já as reuniões, né, com os pastores, com os líderes, com os ministros, né? Não precisamos nem falar sobre os cuidados que, como se diz, é chover no molhado, porque se tem uma instituição que tem realmente preservado, dado exemplo, é a igreja, tá? Nessa questão de distanciamento. Eu até vou sair desse assunto, mas volto já em seguida, se me permitir. Fica à vontade. Eu até estava comentando com os membros da nossa igreja, sábado a igreja estava cheia, e eu não consigo compreender o porquê de esposo e esposa estar sentado a 1,5 metro de distância, se saindo dali da igreja eles vão para um x-salada, que isso é tradição aqui na cidade, vão para o x-salada e no x-salada eles sentam juntos, voltam para suas casas, dormem juntos, vieram para a igreja no carro juntos, e a igreja ainda continua sobre esse decreto estadual, tá? E ninguém faz nada, e às vezes a gente defende essa questão, a gente luta, a gente batalha, mas não somos ouvidos. Essa é a realidade. Não está fazendo sentido isso, né? Não tem sentido. Daí eu vejo muitas vezes assim, aquela criança que até as crianças para irem para os cultos tá tendo-se um cuidado muito grande. Por quê? Porque uma criança de 5, 6 anos, uma criança de 4 anos, ela quer correr na igreja, ela quer a salinha das crianças. E como não está funcionando as escolinhas, né? Porque assim como não funcionam as escolinhas das igrejas também não podem funcionar. Acaba que essas crianças elas ficam em casa. E aí se fica em casa, tem que ficar algum responsável com elas. Fica a mãe ou fica o pai. Tá? Fica a mãe ou fica o pai. Mas alguns pais estão indo e levando uma criança de 7 anos, 8 anos, e aí ela fica sentadinha a 1,5 metro de distância. Isso, eu como pastor, muitas vezes ministrando a palavra e olhando e vendo aquela cena, isso acaba comigo. Isso, no meu coração assim, aperta. E aí então, é uma questão que eu não consigo entender. Mas enfim, os pastores eles estão fazendo as suas reuniões, uma vez por mês nós estamos, os pastores e ministros, nós estamos nos reunindo, mas como trabalho, como evento, nós tivemos agora esse trabalho que nós fizemos com as crianças, né? O pastor César encabeçando esse trabalho, mas como um evento maior, esse é o nosso, como se diz, o pontapé inicial. Pastor, se me permite só uma pausa aqui nesse assunto que é muito interessante. Aí vê só, para as autoridades aqui, por exemplo aqui de Morro da Fumaça e de qualquer local, por esse Brasil afora estão nos ouvindo, nos assistindo. Vê só, mesmo tendo decreto estadual, cada município pode estar promovendo seu próprio decreto.
É bem verdade que não se pode mudar muito do que diz os decretos nacional e estadual, mas dentro daquilo. Por exemplo, o que o pastor Rafael está falando aqui em Morro da Fumaça e aqui nos municípios da região. Por que o prefeito municipal, as autoridades municipais não podem observar isso, que pode, tá aqui fica a dica, observar isso e baixar um decreto fazendo essa observação, que é importante, porque está incomodando. Claro, as pessoas dormem junto, vivem junto, comem na mesma mesa, andam junto, enfim. Por que não pode ir para a igreja e lá ter 2 ou 3 bancos separados dos outros, né, orientado pela igreja, e cada pastor, cada organização das igrejas tem esse conhecimento de quem são as pessoas que estão participando, e orientar. O que o pastor Rafael está pedindo é apenas uma observação municipal que poderia liberar isso, porque não faz sentido. Mas, Roberto, não faz o mínimo sentido. Mas nessa questão aí, assim, ó, eu não estou aqui em defesa de ninguém, mas quando se trata de um decreto estadual, o municipal eles não conseguem aliviar essa questão. Tá? Eles conseguem endurecer. Eles conseguem endurecer mais. Agora, se o decreto vem do governador, que precisa ter esse 1,5 metro de distância, o prefeito ele não tem esse poder de ir contra o decreto do governador. Tá? Então, na realidade, esse erro tem partido do governo do estado de Santa Catarina, tá? que não tem entendido essa questão e, enfim, de uma certa forma tem atrapalhado até mesmo os nossos cultos. Por quê? Porque daí tem pai e mãe que não vou sentar junto. Tem um casal da nossa igreja que eles dizem assim para mim: pastor, nós fazemos tudo juntos, tudo, e agora sim eu não posso sentar junto com meu marido, eu vou dar um tempinho então. Mas lá nessa cláusula, quando vem no decreto do governo de Santa Catarina, também o governador decreta que cada município pode tomar suas próprias leis se quiserem. Pode mudar, nesse sentido, alguns atos no decreto, porque ele tem a liberdade de fazer com que as coisas aconteçam conforme cada município. É verdade, vem do governo do estado. Mas cada município pode sim adequar as leis e facilitar. Né? Bem observado pelo pastor. Tem um decreto estadual, mas cada município no estado de Santa Catarina tem a liberdade de adequar as leis conforme as necessidades. E nesse caso, como em outros também, por exemplo, em restaurantes, deveria prevalecer as mesmas leis. Aliás, já está acontecendo, né? Nos restaurantes e coisa e tal. Então, cada município, inclusive eu estou falando isso, pastor, porque de fato não está muito claro isso, né? Sim, não sim, deixa também. muito claro, mas cada município pode tomar suas próprias decisões nesse sentido. Aqui em Morro da Fumaça não é diferente de Criciúma, de Sara, e Sara não é diferente de Morro da Fumaça, enfim, de outros municípios. Tem gente aqui? Tem gente aí? Vamos lá? Passo para Priscila D'Agostinho. Patrícia? Priscila. Priscila, muito obrigado pela a tua companhia. Wagner Silva. Wagner Silva, que bom tê-lo conosco. Alzira Batista. Alzira, que bom tê-la conosco. O Ederson Grassi está aqui falando. Ederson Grassi, um grande abraço. Bom dia, Beto, bom dia a todos. O município não pode fazer decreto mais leve que o estadual, só pode ser mais rígido. Essa é a lei. É Está isso aí. mesmo. Não, sim, eu concordo. Ele não vai fazer decreto. Ele não faz decreto nesse sentido. Mas ele pode abrandar um pouquinho, adequar as leis conforme a necessidade de cada município. Então é importante depois, eu vou voltar a falar nesse assunto, que é muito interessante. Eu vou voltar na segunda-feira, eu vou voltar a tocar nesse assunto e buscar essa lei para que a gente dê uma olhada com carinho sobre esse assunto. Porque eu creio que lei sim, mas decreto não. Vamos observar, enfim, vamos para frente. Um abraço para o Iago Borges. Iago Borges, muito obrigado. Mais alguém aí? Alex Castilhos. Alex Castilho, muito obrigado. Fechou? Muito bem, a nossa conversa de hoje aqui é com o pastor Rafael e o pastor César, da AME de Morro da Fumaça, que tem feito um bom trabalho aqui na cidade,
buscando ajudar a cidade a melhorar o seu lado espiritual, as suas ações sociais. E estamos falando hoje, além de outros assuntos, e discutindo algumas ideias, que é muito bom discutir ideias, para a gente afinar, conhecer um pouco mais o que diz, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, de ter algumas interpretações diferentes, mas saudáveis. Mas o nosso assunto também é falar sobre o evento da AME que vai acontecer nesse final de semana. Esperamos que você participe. E agora nós vamos ouvir aqui com o pastor César e o pastor Rafael como é que vai funcionar, o que vai acontecer nesse evento tão importante desse final de semana. Eu interrompi, nós discutimos alguns assuntos, vamos voltar então, né? Se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu que fui pelo caminho que... Não, tá correto. Vamos lá. É assim que as coisas acontecem, sim. Que elas melhoram, né? É discutindo, né? É verdade. Conversando. É verdade. Como é que vai acontecer o evento, pastor Rafael? Beto, o drive-in que nós estamos realizando, a AME está realizando, ela vai ter uma pequena carreata, né? Que vai sair dali do antigo supermercado Salvan. Tudo com muito cuidado. Distanciamento, a questão de carro, carreata é carreata, né? Mas todos dentro dos seus carros. Já vai ter um pessoal já aguardando, já no antigo, no supermercado, no estacionamento do supermercado Pelegrim, ali onde ficam as carretas, né? Tem espaço grande, tem. Né? Entre a nossa igreja e entre o supermercado Pelegrim, vai ser aquele pátio no meio ali. E às 2h30 nós estaremos saindo do antigo supermercado Salvan, em direção ao supermercado Pelegrim, onde lá já vai ter uma estrutura toda montada, né? O pessoal dentro dos seus carros, alguns com motos, né? E com todo cuidado, vai ter alguém ali, vai ter um pessoal já, um grupo de pessoas já com máscaras, com todo o cuidado necessário, orientando na questão do distanciamento até, que é um detalhe a ser observado também, né? Que a gente vai nos estacionamentos em outras cidades, Criciúma eu vou muito, Tubarão, e tem aquela faixa para se estacionar o carro, né? E ali a gente vai cuidar até mesmo os carros são muito próximos, né? Mas nós vamos cuidar até mesmo no distanciamento com relação aos carros também, né? Até porque serão 1h30 de evento, né? Com louvores e uma mensagem final. E vamos tentar deixar aquele local, tornar um ambiente diferente. Vamos estar trabalhando com algumas bandeiras ali também penduradas ali, até agradecer ao Caio Pelegrim, a Isabela também, que nos cederam também a parte interna do estacionamento, para que nós não precisamos construir altar, nada, agora ainda mais numa época dessa, né? Sim. Então assim, é um evento que já foi feito em Tubarão, é um evento que já foi feito em Criciúma, que vai ser feito em Criciúma novamente. É um evento que na realidade a gente tem acompanhado por toda Santa Catarina. Agora nesse tempo de pandemia, é um trabalho que tem tido muita força mesmo. E a gente agora está trazendo aqui para Morro da Fumaça com o intuito, com a intenção de movimentar a cidade de uma forma ordeira, de uma forma correta, de uma forma certa e com um propósito maior, que é abençoar a cidade, né? Até porque esse drive-in ele tem um tema. Sim. Ele tem um tema que é abençoando a cidade de Morro da Fumaça em tempos de pandemia. Pastor, abençoando o Morro da Fumaça em tempo de pandemia. Um tema propício para essa época. Pastor, inicia a concentração então ali no antigo mercado Salvan, no domingo, Sim. às 2h30. Isso, essa questão da concentração, que na como é realidade que vai ser, né? É uma concentração. Na realidade, o pastor César chegou ali, espera dentro do carro, o pastor Rafael chegou ali, espera dentro do carro.
10, 15, 20 carros da nossa igreja, da igreja do pastor César, das demais igrejas também, chegam ali, e aí, claro, vai ter um já meio que já direcionado ali já para a saída já do supermercado, né? E os demais vão atrás até o local onde será realizado o evento, Que né? vai ser lá no mercado, o supermercado Peregrino. Isso. Tá. Quem é que pode participar dessa carreata saindo dali? É só membros da igreja? Ou, por exemplo, eu que hoje eu não estou integrado na associação, posso participar também? Beto, a AME, esse é um diferencial da AME. A AME ela não vai trabalhar para as igrejas que fazem parte da AME. Tá? A AME ela está a trabalho da sociedade. Qualquer evento que nós que tiver, claro que se possível, nós puder proporcionar oportunidade para o pastor da igreja que não faz parte da AME, para um grupo de pessoas que querem estar apresentando algo. Claro que tudo tem que ter uma organização, não é chegar lá e eu quero uma oportunidade. Mas a gente vai estar trabalhando muito nesse sentido da interação, tá? Da integração. Então, independente se participa, quanto tempo que tem de AME, se não tem nenhuma reunião de AME, mas que queira realmente somar com a gente, que queira realmente participar, porque a participação ela não está condicionada apenas nas reuniões, né? Ela está condicionada principalmente penso eu, na admiração, no respeito, no amor. E aí tem pessoas que não, eu não vou participar, mas eu acho válido, eu torço para que dê certo. Então, só nesse fato, essa pessoa ela já está caminhando com a gente. Já está caminhando com a gente. Então, respondendo a sua pergunta, você já está convidado já para estar ali na carreata com a gente. Volta ali. Já está convidado para estar na carreata com a gente e principalmente para estar lá no evento. E então é aberto para todos. É aberto para as igrejas que não estão na AME, é aberto para o católico, é aberto para todos. Para aqueles que não têm nenhuma religião. Para aqueles que não têm nenhuma religião, tá? O importante é estar ali com a gente. Muito bem. Pastor César, fala um pouquinho do evento. A expectativa é grande com relação a esse evento. Na verdade, Todos convidados, hein? Todos, sem restrição. Na verdade, no âmbito espiritual, nós já sentimos que a cidade já está sendo abençoada por esse evento. Amém. E no âmbito material, físico, nós temos uma expectativa grande de que muitas pessoas vão estar ali, juntamente conosco, cultuando, louvando a Deus e participando também da parte social, da questão do alimento não perecível e tudo mais, porque faz parte do trabalho. Então a expectativa desse trabalho é muito boa. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado naquele lugar. Verdade. E a cidade vai ganhar em bênçãos, com certeza. Já está ganhando em bênçãos para o município, para os munícipes, para as famílias, enfim. Pastor, falar um pouquinho, depois o pastor Rafael completa. Esse alimento que será arrecadado, qual o destino? Parte dos alimentos vão para a Casa Guido, em Criciúma. Que É muito aquela casa importante, que né? trabalha com crianças portadoras de câncer, né? Então parte desse alimento vai ser doado para lá. Outra parte dos alimentos vai ser feito um trabalho social aqui dentro do município. E que tipo de alimento as pessoas podem levar? Todo tipo de alimento que não seja perecível, né? Todo tipo de alimento que não seja perecível por causa do armazenamento, tudo mais, aquelas condições todas que até condições sanitárias, né? De preferência o arroz, né? O arroz, o óleo de soja também. O óleo de soja, pois é. Então capricha aí, tá, pessoal? Arroz e óleo de soja não pode faltar na sua bolsa. Leite, feijão em alguns lugares. Pastor, as pessoas podem levar mais de 1 quilo, né? Pode levar 2, 10, pode levar uma cesta, né? Sim, fiquem à vontade. Fica à vontade para... É que assim, ó, Beto, tem um propósito. E quando se há um propósito, a gente tem a certeza de que os objetivos eles serão alcançados. Agora, quando se faz algo sem propósito, se torna tudo mais difícil. Então, esse direcionamento para a Casa Guido
com as crianças com câncer. Tem uma menina aqui na cidade que ela está fazendo um trabalho, na verdade são 3 meninas e um menino que estão fazendo um trabalho muito bonito, que até dezembro eles estão arrecadando alimentos para direcionar a Casa Guido. E não é um projeto de faculdade, não é um projeto de escola, é um projeto que nasceu no coração desses jovens. E eu acho tão bonito porque com 16 anos que a gente está tão ligado, nós que estamos tão ligados à internet, eles estão trabalhando em prol da necessidade de alguém, em prol de estender as mãos para alguém. Então, uma dessas meninas, ela me procurou, e aí eu disse, não, pode ter certeza que a AME ela vai abraçar a causa junto. E já fica também aberto para outros segmentos também que tiver um propósito, que possa trazer para a AME, se estiver ao nosso alcance, de a gente, né, Pastor César, a gente lutar juntos, de a gente guerrear juntos, nós estamos aqui para isso. Mas a questão do alimento também, aqueles que não tiverem condições também, mas estão convidados para participar do evento também. Tá? O propósito da AME, primeiramente, abençoar a cidade. Abençoar a cidade. A questão do quilo do alimento, quem puder leva, tá? E aquilo que faltar, a AME vai estar trabalhando para que... Não é um ingresso para entrada. Não é ingresso para entrada. Todos podem participar com alimento ou sem alimento. Certo. Como é que vai ser a recepção lá de quem está chegando? Como é que vai ser isso? Ali vai ter já uma equipe ali já para organizar os carros ali nos seus devidos lugares. Como o pastor Rafael disse, né, com o distanciamento e tudo mais. Tomando os devidos cuidados. Na hora da recepção dos alimentos também ali já tem outra equipe separada, que é coordenada pelo pastor Luiz, né? Ali que faz a coordenação da assistência social da AME. E ele com a sua esposa, né, a diaconisa irmã Shirley, já com uma equipe ali também para receber os alimentos, para se dispor já no local já pré-definido. Então essa organização de chegada ali também, a saída também com outra equipe também ali com a recepção dos carros, né, também para organizar ali a chegada, a colocação, depois a saída também, né. Então vai estar tudo já assim organizado para que seja um evento abençoado, realmente, que não esteja nenhum transtorno e que esteja tudo adequado dentro das normas, para que haja segurança para todos. Que não tenha aglomeração também, né, pastor César? Que isso aí é um dos cuidados maiores que a gente... Com certeza vai ter pessoas ali que vão chegar de a pé ali, né? Por causa do evento ali e tudo mais. Mas vamos estar ali orientando com relação a isso, né? Para não acontecer nenhum problema maior. Isso. Pois bem, pastor César. Claudecir Silva. Claudecir Silva, lá de Estação Cocal, muito obrigado. E para o Werner João Pereira. Werner, lá do bairro Jussara, Werner, que é candidato a vereador, muito obrigado pela participação aqui. Nós já tivemos vários candidatos aí que estão... Já tivemos vários candidatos que passaram aí hoje? Tá, um grande abraço para todos aí. Vocês aí, boa campanha para todos, independente da sigla partidária, vão em frente, é isso mesmo, e que os propósitos sejam relacionados a coisas boas igual a essa que nós estamos discutindo aqui hoje, que é muito importante. Os políticos do futuro que se propõem a defender causas como essa, que são causas justas, mais que justas. Mais alguém? Pastor César, muito obrigado por ter vindo. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fique à vontade. Só tenho a agradecer, Beto, agradecer por essa oportunidade que você tem dado aos trabalhos evangelísticos e tudo mais, enfim, a todo o segmento. E aqui salientar o convite para então domingo, para quem quiser fazer parte da carreata, ali 2h30 ali no antigo supermercado Salvan, e às 3h lá, ao lado do supermercado Pelegrim, no pátio do supermercado Pelegrim, onde vai ser feito o evento, o drive-in, primeiro drive-in da AME aqui em Morro da Fumaça. Muito obrigado por ter vindo, pastor César. Agradeço. Pastor Rafael, que alegria recebê-lo novamente aqui. Aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer, fique à vontade. Beto, o prazer é todo nosso, né? Acho que já vim umas 5 vezes aqui, já não sou sócio como o pastor César é, né? Não, eu já tenho. Vamos fazer uma carteirinha para você Fazemos. Mas agradeço pela oportunidade, pelo espaço que tem sempre disponibilizado as igrejas, né? A gente está aqui falando da AME, mas eu sei que
Você tem sempre aberto um espaço para as igrejas e só temos a agradecer por isso, né? E falo em nome de todas. Tenho certeza que aquele que lhe procurar, você está sempre pronto para estender as mãos. E só pedimos que Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho e fica o convite para o pessoal, né, estar conosco então nesse domingo, dia 18. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Talvez as pessoas podem até pensar, para concluir, que mas é tão difícil ficar dentro do carro, né, com um tempo assim. Vai lá, abre o vidro, também 1h30. Os filhos que não estão podendo sair de casa, né, ver algo diferente, vai ser muito bacana. E não vai estar tão quente, segundo a previsão, não vai estar tão quente assim. Vai estar com o vidro aberto, vai ser ótimo, vai ser um dia de lazer, né? Isso mesmo. Uma tarde de lazer. Pastor Rafael, muito obrigado por ter vindo e, particularmente, eu que agradeço pelo trabalho que as igrejas fazem, que vocês fazem agora mais nessa união de diversas igrejas que fazem um trabalho, digo isso porque eu sou testemunha disso, um trabalho importante que as igrejas evangélicas, principalmente, eu acompanho as mais pequenas, fazem, né? Média, mais pequenas fazem, e agora unido vocês em associação, era o que estava precisando na cidade. Parabéns e espero que continue sempre usando aqui a TV Sul para divulgar esses eventos, porque são da maior importância para a parte espiritual e material da sociedade. Eu que agradeço, Beto. Muito bem, acabamos de conversar com o pastor César e o pastor Rafael da Associação AME. Não esquecendo, domingo é dia de compromisso. Compromisso com o lazer, compromisso com a espiritualidade, compromisso com o bem. Todo mundo organizado, pegue seus carros, reúna aí, vai no seu armário, aí no seu ambiente onde você guarda aí os seus alimentos, bota numa bolsa. Se possível, leve mais de 1 quilo, né? Leve 2, leve 3, para a gente ajudar nesse ato tão importante e além do mais, motivar ainda mais a eventos como esse para ser realizado na cidade em momentos que a sociedade vive momentos tão difíceis. A todos vocês, muito obrigado. Eu volto na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, aqui com mais um programa Emerson Entrevista. Forte abraço. Se encontramos domingo. Combinado. Domingo, às 2h30 da tarde, no supermercado, ali no antigo supermercado Salvan, e dali nós seguimos até o supermercado Peregrino, numa grande festa, uma grande carreata, uma festa espiritual. Tá bom, gente? Grande abraço, muito obrigado, até lá.